Muito bom dia a todos. Primeiramente, peço um ok aí nos sons, estão todos me ouvindo? Coloca o número 1 aí no chat só para dar um feedback aí, ok, tá ótimo. Muito obrigado, amigo, como sempre, muito bondoso conosco, né? Tudo que temos aprendido aí, aprendemos com ele, com o seu Carlos aí, e buscando algumas informações, aprendemos muito com o Dr. Márcio, né? E a partir daí, né, fizemos nossos próprios estudos também e temos aí a oportunidade de aprender com a natureza, aprender com o nosso Criador e saber que tudo foi feito de uma forma muito especial para nós. Fiquei muito surpreso com esse convite aí do Dr. Amilco aí, estamos com essa responsabilidade que é bem grande, né, de estar falando sobre saúde, sobre produto, essa palestra exclusiva de treinamento. Espero aí não decepcioná-los, né, trazer algo novo para vocês, conversar um pouco sobre água, né? Esse composto que nos acompanha desde o nosso nascimento até toda a nossa vida, né? Está sempre presente no nosso organismo, sempre presente ao nosso redor. A água do planeta, mas é um alerta que a gente tem que fazer que a água está acabando, né? Antes de dar início aí, dar um bom dia a todos aí, muito obrigado aí pelas felicitações aí do amigo. Viu, com certeza a gente está à disposição aí para estar ajudando, né, nos ajudando aí no que for preciso aí para levar esse projeto a mais e mais pessoas. Obrigado a confiança aí da Timol, obrigado a todas as felicitações aí no chat. Peço a gentileza aí que usarem o chat aí para a gente estar conversando e nos entendendo aí durante essa uma hora que vamos passar aqui falando sobre água. Um bom dia especial aí, o pessoal lá tá aí fora do Brasil que estão entrando aí com as bandeirinhas aí. Sejam muito bem-vindos. É a Timol aí chegando para o mundo inteiro, né? Interessante que começamos aqui os nossos verdinhos amarelos, canarinhos brasileiros aqui, agora já estamos aí com os patrícios chegando na Espanha, em outros lugares aí. Em breve teremos aí esse aparelho magnífico no mundo inteiro. Mas vamos falar um pouquinho sobre água hoje. Escolhi um tema aí bem interessante que eu tenho gostado muito de estudar a partir do momento que conheci a Timol. Meu amigo Sérgio trouxe a Timol para mim e eu achei o assunto tão interessante que nunca consegui parar de estudar sobre água e nem ouvi várias palestrantes aí falando sobre água, que é o composto mais rico do nosso corpo. Imagine que você que está aí agora, numa idade média aí de 30, 40, 50 anos, tem no seu corpo 70% de água. Alguma importância isso tem feito, né? A criança, quando nasce aí, tem mais de 80% do corpo de água. E somos formados aí, todos sabem, dentro de água, né? Nos líquidos uterinos aí, intrauterinos, somos gerados aí através de água, praticamente aí na união aí do espermatozoide do óvulo, aí tudo gira em torno de água, desde a nossa formação, a nossa concepção, e quando nascemos, damos à luz, saímos do quê? Do invólucro de água para o mundo. E é um choque terrível para o bebê, coitado. Está acostumado num ambiente perfeito, que ali com certeza ele poderia ter tudo o que necessitasse para sempre, mas temos que nascer, né? O prazo dele ali é de 9 meses e tem que sair, para vir aprender um pouco mais depois. Mas onde está a água do planeta, né? A gente sempre é interessante falar terra, planeta, água, já dizia a música, né? Terra, planeta, água. E essa água do planeta, onde é que está? Fazendo alguns estudos aí, 97,5% da água do planeta é água salgada. A água salgada a gente não pode beber, né? Não faz bem à saúde. Apesar que a água do alto mar é um composto alcalinizante, né? Até recomendado por alguns ortomoleculares aí. Mas levando em consideração a água que chega aí nas praias aí, é uma água interessante para se beber e nem é se tomar somente ela, né? Quando se oferece lá 1 litro de água salgada do mar para um tratamento específico, não é para você tomar somente ela. 2%, 2,5% da água é doce. Somente 2,5% da água é doce. E desses 2,5%, 70% dela está congelado.
seja, então a água está lá nas calotas polares, né? E não temos acesso também. 0,04 está na atmosfera, né? Que é o que chove, que é o que as gotículas de água aí que estão aí lubrificando aí a atmosfera. 0,36 nos lagos, rios e pântanos. E 22%, 22% de toda a água não, e 22% somente daquele 2,5% da água que está no subsolo, que é o que a gente tem acesso. Levando aí, colocando aí numa gigantesca garrafa PET, que é 100% da água, dessa gigantesca garrafa PET, apenas ali, ó, um pirizinho é água potável que a gente pode ir lá beber, que a gente tem acesso para estar bebendo ali diretamente da natureza. Todo aquele restante ali do copo ali da água doce, do copo menor ali dos rios e lagos, são águas que você não pode ir lá diretamente beber. Você tem apenas um pirizinho da natureza que você pode ir lá e beber e essa água vai te fazer bem. Por que vai fazer bem? Ela nasce lá na natureza, excelente para o consumo. Se você tem oportunidade, eu já tive alguns clientes que falam, não, a minha água eu pego direto da nascente lá na minha fazenda, eu tenho uma nascente lá no alto da montanha, e essa fazenda está no meio de uma mata bem virgem e realmente está com vários quilômetros ali cercada de matas, e a água ali realmente é de excelente qualidade. Eu falo com ele, tem que concordar. Então, todo de 8, 10 vezes por dia, você vai lá nessa nascente e toma água, que você vai ter uma água de excelente qualidade. No máximo, você pega lá uma garrafinha para você beber durante o dia lá, seus 2, 3 litros de água diária, você vai ter uma água de excelente qualidade sempre. Não precisa de acréscimo nenhum. Ah, não precisa do silossumol? Não precisa do silossumol, não precisa do mineralizador. Desde que você beba ela lá, in natura lá, com todo a preservação da natureza, você está bebendo água de excelente qualidade. O problema é que ele falou comigo, não, eu vou lá e encho lá pelo menos 5 galões de 20 litros e trago para a cidade aqui para a gente tomar essa água durante o mês. Eu falei, aí tá o problema, né? Você trouxe a água nos galões e essa água aí depois de 2, 3 dias no máximo, essa água já começa a deterioração. Já não é a mesma água que você pegou lá pura na natureza. E para a gente que está aqui não tem a propriedade dessa, essa água chega, como que chega para a gente? Uma água de péssima qualidade, né, gente? Essas águas que chegam aí na famosa torneiral. Não sei como é que chama aí no Portugal, aí no restante do Brasil. Aqui o pessoal fala água mineral e água torneiral. A água que chega na torneira, que muitas das vezes, né, eu lembro desde criança, minha mãe sempre pegava aquelas verduras, lavava naquela água, e eu pensava, na água para a gente beber tem que filtrar, mas a água que vai lavar o alimento é da torneira ali mesmo. Mas não tinha conhecimento nenhum, achava que estava certo, né? E quantas pessoas não fazem isso hoje? Ainda existe famílias que ainda bebem água direto da torneira, né? Eu lembro que um tempo atrás teve uma crise hídrica daqui com a qualidade da água a empresa que fornece água aqui na Grande Vitória chama Cesan. O presidente da Cesan falou, não, eu bebo a água da própria torneira, porque eu confio no tratamento que a gente faz. Foi muito engraçado na época, que foi motivo de charges, né? Imagina que essa água aí, que quantidade de microbactérias que não tem. Uma vez conversando com um dos diretores de obra, né? Quando falta água aí, que são estouradas essas adutoras, estouram as vias que chegam à água, né? Ele falando, rapaz, geralmente, Vitória passou aí, foi a primeira capital a ter 100% do esgoto tratado no Brasil. Mas eles falaram que geralmente as vias de esgoto e as vias de água são próximas. E quando estoura uma ou outra, geralmente quando estoura uma, estoura a outra. Ou quando vai fazer o serviço de uma, acaba estourando a outra. E as coisas se misturam. Então a mesma água que está indo levar a água para as casas se mistura com a água dos dejetos que estão saindo, né, que estão indo ser tratadas. E não tem jeito, que estourou as duas uma perto da outra e é uma mistura. E isso acontece várias e várias vezes. Eu falei, nossa, então a água que está chegando para a gente não tem certeza que o tratamento não é eficaz, que ela chega tratada para a gente. De maneira nenhuma. Complicado demais falar que está chegando tratado para você. E sem contar que cidades crescem, o que aparece aí em várias cidades?
os igarapés aí, os manguezais, né? As coisas aí, as pessoas com toda a educação do mundo, né? Olha só essa foto de um igarapé aí. Uma pontezinha ali que a prefeitura fez para passar a rua. Mas aí, ó, os rios de dejetos, né? São esgotos abertos também. Bem verdade, né? Algum dia foi um rio, mas hoje é um esgoto aberto aí. E as pessoas acham que o esgoto ainda tem a obrigação de levar o seu saco de lixo, né? E o problema disso tudo é que, não somente para a natureza externa ali, isso está tudo infiltrando no subsolo. Com 22% da água que a gente tem acesso está no subsolo. E isso tudo está infiltrando no subsolo lá, está entrando para dentro da terra e está trazendo um benefício muito bom para a nossa água, né? Bom para a morte. E outras coisas são aí também, né? As valas aí, os esgotos, o esgoto aberto, né? Aí não é nem um rio, é um esgoto bem feito mesmo, né? A gente mora numa região de praia aqui, a gente sabe onde vai parar a maioria do esgoto dos nossos lares mesmo, são direto depositados nas praias, né? De uma maneira bem, vamos colocar aí, discreta, né? Aqui em Vitória, por exemplo, é depositado quase 200 milhas dentro de mar, é onde é a saída do esgoto. Mas e aí a gente vai para divertir com a família, né? Ou vem aí os amigos divertir, tá se banhando aí nessas águas e complicado, né? O tratamento de esgoto, tudo em relação à água. Tudo em relação à água que vem acontecendo aí, é a água que a gente vem tendo acesso. E o que fazer com os lixos das cidades? Os famosos aí aterros sanitários, né? Pega aqueles milhares de toneladas de lixo diariamente. Imagina uma cidade aí como São Paulo, quantos milhares de toneladas dias não são produzidos de lixo. E a maior parte desse lixo é contaminado, né? Apesar das campanhas aí de reciclagem, mas a maior parte do lixo é de contaminantes. Não tem muito o que fazer, né, com esse lixo. Até existem soluções, mas são caras e a maioria das pessoas não levam em consideração o impacto que você vai poder trazer para a saúde da população a longo prazo. Falando de lixões aí, eu lembro um pouquinho aí dos cemitérios, né? Uma coisa que pouco se fala no meio aí, mas eu li alguns artigos, estudei um pouquinho sobre o chorume de cemitérios. O que é o chorume? É assim, coloca o morto ali no cemitério e esse cadáver vai se deteriorar, até não virar nada, os vermes vão comer aí, mas esse líquido pútrido vai se entranhar na terra e vai acusar o lençol freático, não tem jeito, ele vai chegar à água que abastece as cidades aí, que abastece todo mundo. Isso aí traz aí várias e várias problemas biológicos, de saúde, de muitos infectantes aí que podem trazer prejuízos muito grandes aí à saúde. E as pessoas continuam aí com seus postos carteiros. Não, eu tenho um poço na minha propriedade, na minha casa, mesmo estando em cidade, né? A pessoa, não, eu tenho um poço e tomo água do poço. Eu falei, muito bem, você deve estar tomando uma água de péssima qualidade para a saúde. Se não passou mal ainda, se não tem doenças graves na família, está próximo de ter doenças graves na família. Porque uma água de poço hoje, no meio urbano, é uma água muito contaminada. Na maioria dos estudos que é feito, essa água não é ideal nem para se mandar para a caixa d'água. Meu pai é síndico, foi síndico de um prédio aqui na região da Praia da Costa. Ele fez acabaram colocando com a crise hídrica e fizeram um poço no prédio para ter acesso à água, né, do lençol freático. Ele pegou essa água e levou para o estudo, né, na região aqui, o estudo para ver a qualidade dessa água, falou, essa água aqui é uma água que inapropriada para consumo, não pode se mandar ela para a caixa d'água para consumo, para banho, nada. Mas a ideia deles era ter uma água de acesso para você estar molhando, lavando as garagens, lavando as coisas, as dependências do prédio e usando de limpeza. Para limpeza foi liberado, mas para consumo nunca. E uma informação sobre isso aí é se você, por exemplo, um posto de gasolina que tem aí os seus depósitos de gasolina aí enterrado, né, geralmente enterrado, esse posto contamina um raio de 15 quilômetros. Ou seja, se 15 quilômetros perde um posto de gasolina, se tiver qualquer poço artesiano, qualquer coisa desse tipo, está contaminado. Não tem jeito.
E ainda existe aí no Brasil muitos lugares que usam fossas, né? Os famosos poços aí, enterram os dejetos aí até que vem alguém limpar. Também são contaminados. Até antigamente tinha um estudozinho, não pode ter uma fossa a menos de 15 metros de um poço, porque contamina, né? Você contamina com 15, com o tempo contamina com 20, com o tempo contamina 100 metros. Então, os contaminantes com o tempo são sempre alastrados, são sempre cada vez mais alastrados. Então, é um perigo muito grande se consumir a água in natura na nossa sociedade. Em contrapartida, nós temos aí o oleado, que são as empresas aí tratadoras de água. Mais de 20 tipos de substâncias químicas, você tem ideia, essas tratadoras de água aí. No caso aqui, eu vou pegar o exemplo da Cesan aqui, ó. Cal, areia, sulfato de alumínio, sulfato de cobre, nitrato de prata, hidróxido de sódio, flúor e outras coisas mais. São tudo o quê? Metais pesados. Para que serve isso? Uns para diminuir os dejetos, outros para purificar a água, outros para colocar a cor da água numa cor mais agradável, né? Deixar a água cristalina lá. E são as coisas que precisam, são necessárias. A gente não pode tomar a água do jeito que está, do jeito que ela é pega na natureza. Infelizmente, o mundo está apodrecendo o próprio planeta, os próprios depósitos de água. Então, tem que ser feito jogado toda essa carga química na água para que o quê? Para que essa água possa ser consumida sem malefícios diretos, né? E elas ficam aí, ó. Quantos já viram aí tratamentos de água aí? Fora o mau cheiro, né, de uma usina de tratamento de água aí para você estar tomando, ingerindo. E depois de tratada, a gente pensa, não, tá ok, essa água vai ser tratada, vai ser mandada para a gente para o consumo, para a gente estar tomando a água sem problema, né? Fica aí rodando aí, ó, os silos aí de água para tirar os contaminantes. Tira os dejetos maiores, depois tira os menores, joga, sei lá, o sulfato de alumínio para descer os dejetos e vão se purificando a água. Mas como que ela vai ser transportada até nossas casas, né? Vai ser aí as guias de amianto, né? Jogando aí mais metal pesado na água. Não tem jeito, vai ser tratado numa usina grande aí de tratamento aí, das adutoras aí, vão chegar às nossas casas através de tubulações, que são aí desde a época de Roma lá, que eram feitos aquedutos, né, para transporte de água e de outras coisas. E foi se modernizando até nos canos aí que a gente usa hoje aí. Chegam dos guias de tratamento e vão lá para as grandes caixas d'água aí nas casas. Fica ali o quê? A maioria das vezes parado ali alguns dias ali. E quando essas coisas ficam paradas, substâncias químicas aí, elas tendem, ninguém gosta de ficar sozinho. Vou colocar, ninguém gosta de ficar sozinho. Então os eremitas lá que se isolam nas montanhas aí, mas ele fica lá pensando em que podia ter uma companhia. E as moléculas também não gostam de ficar sozinhas, elas tendem a fazer o quê? Aglomeração. Se a gente coloca aí uma turma aí de 100 pessoas aí num ginásio, vamos colocar 100 pessoas no ginásio. Se deixar ali meia hora, e uma hora você já vai ver que vão formar grupinhos de pessoas. É assim com as pessoas e é assim com as moléculas também. As moléculas tendem a se agrupar. Não tem jeito, elas vão ficar tudo paradinha lá, vai ficar uma paradinha em posição de sentido. Imagina uma tropa aí formada aí. Chega o sargento, atenção, todo mundo lá, posição, coberto lá, e vai até o feito a pincel, né? Todo mundo quadradinho, certinho de homens lá. Mas deixa eles em sentido ali e tira o capitão lá da frente. Vão ficar ali 5, 10 minutos, daqui a pouco relaxam e viram para o lado, viram para o outro, e começam a conversar, e daqui a pouco se formam os grupinhos. Não tem jeito. Se não tiver o capitão na frente, não vai ter como ter organização. E quando chega na nossa caixa d'água, Deus me livre dessa caixa d'água aí. Como é que está a caixa d'água aí na sua casa? Você limpa ela lá de 2 em 2 meses? Ou usa pelo menos a recomendação do governo aí de 2, 3 vezes ao ano? É a água que você está tomando banho, é a água que você dá banho aí no seu filho.
É a água que você lava os alimentos, que deveria ser filtrada, mas a gente que lava direto da torneira ainda. É a água que está cozinhando, é a água que você está escovando os dentes, é a água que você está tomando banho. Tem que cuidar da sua caixa d'água, tem que ver como é que está lá, se está limpinha, se não tem um animal morto lá dentro. Ah, minha caixa d'água é tampadinha, entendeu? Ah, mas o lagartixa entra em qualquer lugar e cai dentro da água, morre e fica lá. Você tomando banho com água de lagartixa morta. É um perigo complicado, é algo que tem que ser visto e revisto sempre pela gente. Tem a responsabilidade aí de ter uma casa bem cuidada aí, uma caixa bem tampada para não dar o problema do mosquito da dengue aí. E além de ser bem tampada, ser bem limpa, ser bem cuidada, porque é a água que está chegando para você já não é uma água de excelente qualidade. E se você também não cuidar da água que chega na sua caixa, melhor nem ter uma caixa d'água. Desculpa aí, gente, tive uma interrupção da minha princesinha aqui, mas vamos continuar lá. E tomar cuidado aí com a água que você tem chegado aí na sua caixa d'água para que seja uma água de melhor qualidade para chegar até a sua família. Aí você vem, ah, mas eu só tomo água mineral. Eu te falo, mais uma excelente escolha. O problema da água mineral não é ela ser uma água mineral. Se a água mineral é a qualidade. Essa qualidade nos traz aí muitos benefícios. Tem mais minerais na água, a quantidade de minerais é excelente. Porém, essas águas geralmente são transportadas em caminhões e nesses galões aí, ó. Os galões são feitos aí de um plástico poroso. Imagina aí uma água em um posto de gasolina, aquele vapor de combustível o tempo todo ali está absorvendo a água. Ela está no sol ali, ó. Esse material poroso aí, ele solta uma substância chamada xenoestrógeno, né? Um hormônio feminino aí que é liberado na água aí, mas é um xeno, né? Um hormônio estranho. Não é um hormônio feminino, mas é um hormônio estranho. Que quando ele entra dentro do seu corpo, ele não tem como ser eliminado. Apesar que é eliminado através do suor, né? Mas tem que suar bastante para você eliminar o xenoestrógeno do seu corpo. Então a maioria dele fica lá, grudadinho aí nas suas células, aí, grudadinho no seu corpo aí, trazendo malefício. Ah, eu posso tomar água mineral? Qual o benefício de eu tomar água mineral? É ter minerais, mas aí você tem que ter alguns cuidados com essa água, né? De preferência aí, ter um aparelho magnetizador, um silicimol nessa água mineral aí, que vai te trazer alguns benefícios. Com a magnetização, esse xenoestrógeno aí, parte dele vai ser aí desgastado, né? Vai ser aí modificado com a magnetização e vai te melhorar o benefício. Mas o problema de quem toma água mineral é que ele cuida menos ainda da sua caixa d'água e das águas que estão chegando até ele. Ou seja, a pessoa, não, eu já tomo água mineral, então para que eu vou limpar minha caixa d'água? Ele esquece que ele toma banho naquela caixa d'água. Geralmente ele paga pela água mineral e não é barato, então ele fica falando, não, não vou usar água para cozinhar, ele não usa água mineral para lavar os seus alimentos, ele não usa aquela água ali para estar cozinhando, para estar aguando as suas plantas, para dar dano para o animal. Então aí entra num círculo vicioso, né? Sem falar aí nos agentes biológicos que eles podem estar tomando aí sem pensar no malefício que está trazendo aí. Eu até costumo brincar com as pessoas aí do nosso círculo aí sobre esse xenoestrógeno, né? Que os direitos aí que são bem assegurados aí pela Constituição aí dos homossexuais. Parece que cada vez tem mais, né? Homossexuais. Na verdade, eu acho que sempre tem a mesma quantidade, mas agora as pessoas estão mais abertas, né, a saberem quem é. Mas eu brinco com o pessoal, rapaz, você está tomando muita água mineral, está ficando tudo aí, virando tudo homossexual, que está tomando hormônio feminino. Então tem que tomar cuidado com o que está acontecendo aí, gente. É só para descontrair um pouquinho aí. Então, não estamos aí livres de tomar uma água de qualidade. Então, o mais certo é você ter um excelente filtro e dentro deste aparelho, dentro desse filtro, um excelente magnetizador e um excelente mineralizador. E um excelente mineralizador para que tenhamos o quê? Água de qualidade dentro da gente.
e dentro de nossas casas. Então a água que chega pelas torneiras, ela está o quê? Desnaturada, desvitalizada, sem oxigênio, ácida, com excesso de agentes químicos, com vários metais pesados, com conglomerados e macromoleculares. Que são o quê? São as moléculas todas juntas, todas unidas ali, todas amigas, aquela panelinha de moléculas. E com poluição biológica. Felizmente a água que chega para a gente é assim. Então a gente tem que fazer o quê? Dar um jeito de corrigir essa água. Se a gente corrigir essa água aí, a gente vai ter uma água de excelente qualidade, tal como aquela água da nascente. Aí os estudos nos mostram aí, a pessoa vai descobrir que todas as moléculas, elas têm, todo o átomo, né? O átomo tem a sua polaridade. Por exemplo, a polaridade da molécula da água aí é o H2O. O átomo positivo aí está aí perto dos hidrogênios e o negativo lá por trás do oxigênio. Então, quando são ímãs mesmo, como se fosse um metal, vamos colocar aí, tudo é magnético na natureza. Então, uma das coisas que acontece quando a gente introduz aí ao campo magnético é que essas moléculas tendem a se alinhar de acordo com a frequência magnética que a gente está aí. Fátima, um bom filtro, eu sempre recomendo. Um dos melhores filtros que a gente tem aí é o filtro de barro. Aquele filtro lá com a vela de cerâmica. Recomendo aí, não ganho nada não, mas é uma empresa bem centenária que vende... Eu lembro de tomar água no filtro de barro São João, na casa da minha avó já era um filtro velho. Então, uma empresa aí, que é a Stephanie, que faz esse filtro de barro aí, já há muitas dezenas de anos tem um excelente filtro. O filtro de barro é um excelente filtro. Eles têm uma vela de cerâmica e esse sistema de filtragem por gotejamento é um excelente sistema de filtragem. Eles têm agora até uma vela chamada triplação, que ele tem outros fatores de filtragem aí, uma vela barata, não é algo caro. Entendeu? Eu uso aqui em casa essas velas. Não quero falar mal de manhã. Tem outra empresa aí que vende um filtro aí de R$ 800, tem outras empresas que vendem filtro aí de R$ 2.000. Eu comprei um desses outros filtros aí, eu abri as velas e não tem assim nada de especial nas velas. Fiz um estudo nas velas e vi que é a mesma coisa, o que tem é um marketing bom por trás. Então, excelente qualidade, fio de barro aí, de preferência uma vela aí triplação. Ela tem ali uma prata colonoidal que tira um pouco da ação de bactéria. Tem a porosidade aí do filtro de cerâmica, da parte de cerâmica aí que tira muito da impureza. Tem um carvão ativado lá, né, que tira o cloro, que tira todas as coisas que dão água de excelente qualidade. Porém, essa água de excelente qualidade, ela precisa ser o quê? Enriquecida com minerais orgânicos e precisa ser magnetizada. Porque não tem jeito. O filtro vai tirar o quê? As coisas ruins. As coisas ruins que estão aí fazendo mal à água. Então aí eu recomendo aí um filtro aí de barro ou um filtro aí com velas de cerâmica aí. O cuidado principal da filtragem é o quê? É você trocar a vela aí num período adequado aí de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses. Nunca se... É isso mesmo, funciona assim. Já abri aí, vocês têm ideia dessa outra empresa aí que tem esses filtros aí de alcalinizantes aí. Eu aqui fiz questão de comprar o filtro, de abrir a vela, né, de serrar a vela de triplação, e são exatamente a mesma vela. Apesar das cores serem diferentes, mas é a mesma vela. Então, assim, já a qualidade é excelente. Realmente ela alcaliniza um pouco a água. Aí quando você coloca o Top H+, de soluço-mol, ela fica um pouco mais alcalina, então a qualidade da água é excelente. De excelente qualidade aí com filtro de barro. Mas aí voltando ao magnetismo aí, então esses ângulos aí, para que servem esses ângulos aí? Esses ângulos aí vão pensar que é a preferência das células, né? Então é o grupo de amizades que ela vai ter. Um ângulo mais aberto, ela vai ter um círculo de amizades maior. Um ângulo mais fechado, ela vai ter aí um círculo de amizades menores. Para que são esses círculos de amizade? São para que elas se
conglomerem mesmo, para que formem os clusters. Por exemplo, aí, ó, a imagem aí da água em estado sólido aí. Então, quando a água está em estado sólido, ela é um hexágono perfeito, tá vendo aí? A gente pensa aí nos desenhos aí da Disney, que vem aquele cristalzinho de gelo lá, todo bonitinho, pensa que é algo formado, né? Mas não, é um hexágono perfeito. A água em estado sólido é daquele jeito mesmo. Os cristais de neve, a gente não tem esse privilégio aqui no Brasil ainda, mas em breve teremos. Os cristais de neve, quando caem, são hexágonos perfeitos. Essa água, quando derrete, tem o quê? Rompe um pouquinho desses hexágonos, né? E a água começa a ficar aí, as moléculas aí meio soltas. E quando está em estado gasoso, são os H2O purinhos aí que vão voando aí pelo estado aí, pelo espaço aí, pelo ar. Então, em estado gasoso a gente não consegue observar porque são o quê? As moléculas são bem pequenas, então não são vistas a olho nu. Em líquido a gente sabe que elas estão assim, unidas de alguma forma. Elas são unidas pelas chamadas pontes de hidrogênio, né? O que são? As moléculas ficam unidas a outra por aquele ângulo. Lembra daquele ângulo lá? Então, dependendo do ângulo, elas vão se unir lá aos seus ângulos iguais e formando aí os macromoleculares. Um exemplo aí dessa macromolécula aí está aí, ó. Uma água aí com dióxido de sódio, com ponte aí com cloro, ponte com dióxido de carbono. E a água vai fazendo aí os seus moléculas, porque toda a vida é assim, são moléculas se unindo. Se você parar para pensar aí a grosso modo, você aí é uma pessoa, mas é o quê? São bilhões de moléculas juntas e unidas aí entre si, formando uma pessoa. Tudo são moléculas na natureza, em nós. Por algum estado físico estamos juntos. Então aí, ó, clusters de partículas agregadas aí, ó. H2O, outras coisas, impureza, tem um pouco de cloro aí. E a água está assim, sempre assim. Mas aí quando chega o quê? Quando chega um capitão lá na tropa, dá ordem de sentido, elas têm o quê? A se organizar com seus polos. E vão fazendo aí quadradinhos, hexágonos, pentágonos. E vão se organizando quando está com a força magnética. Aí o pessoal sempre tem aquela pergunta, há quanto tempo que a água fica magnetizada quando está no soluço? Se é quem responder isso aí com certeza, está pedindo para tomar uma nota zero, né? Porque é impossível você dizer quanto tempo. Isso depende muito da água, depende muito da cidade que você está, do nível do mar, e tem tantos X fatores que é impossível dizer. O certo é o seguinte, a água está ali como soluço-mol, ela está ali como se fosse o capitão na tropa. Partiu ali, tirou ela do soluço-mol, é como o capitão saiu da tropa, aí vai depender da disciplina da tropa, né? Quanto tempo que elas vão ficar ali organizadinhas ali e na ação. A gente fala aí de um dia, 2 dias aí, até permanece de um dia, 2 dias. Mas é certo que quando você tira a força magnética, não tem nada que impede que elas voltem a formar os seus megaclusters aí. Voltem as panelinhas, é como se fosse a tropa mesmo. A água está lá formada, posição de sentido, saiu o capitão, 10 minutos não voltou, já começa a olhar uma para o lado, né? Aí lembra daquele filme, lembra daquela novela, lembra daquele livro, daquela música, e já começa a se dispersar. Outro exemplo que eu gosto de dizer é a professora na sala de aula. Enquanto a professora está na sala de aula, está aquele silêncio ali, os alunos olhando para frente. Sai um pouquinho da sala de aula, começa um cochichozinho, e se não voltar rapidamente, em poucos minutos está uma gritaria. É assim que são as moléculas da natureza. Se não tiver algo guiando elas para que permaneçam em uma linha, em um sentido, elas vão ser desnaturalizadas, vão fazer uma bagunça. Hoje, pesquisas com água submetida a um campo magnético adequado fazem parte de um grande acervo científico e muitas podem ser conhecidas e estudadas através do importante Indexos Médicos, que é o registro de pesquisas e experiências científicas da Organização Mundial de Saúde, através desse link. Esse link é importante, eu sempre dou uma olhada lá. Hoje a gente tem muitas ferramentas de tradução muito boas na internet, até nos celulares mais avançados aí. Esse dia uma pessoa me mostrou um recurso no meu próprio celular que eu não conhecia. Né? Ele colocou meu celular na câmera em frente um texto em inglês, e o texto continuou em inglês, mas no meu celular já estava em português, já a própria imagem da câmera. Eu achei aquilo fantástico, né? A gente ler aí, precisa ter um pouco de conhecimento em inglês, mas pô, tem palavras que é necessário uma ajuda.
Então, quanto mais você estudar, melhor. E é algo que já é estudado, não é só de hoje, né? É estudado há muitos anos a referência magnética aí em tratamentos aí, tanto para o corpo como para a água e várias outras coisas. As mudanças físicas ocorridas na água submetida a um campo magnético. Uma elevação do pH. Ah, o soluço-mol é feito para elevar o pH? Não, gente, não é a ideia do soluço-mol elevar o pH. Apesar que, dependendo da água que você está magnetizando, ela vai elevar sim o pH um pouquinho. Outra coisa que eu vou fazer, se você colocar o Top H+, ela vai aumentar o pH mais um pouquinho, porque o Top H+, vai enriquecer essa água com minerais. E o processo de magnetização vai fazer que o resultado seja alcalino. A redução da tensão superficial, isso é importante. O pessoal sempre pergunta, o que é tensão superficial, gente? Gosto de citar o exemplo do carro encerado. A gente já viu o carro encerado aí numa chuva, um carro encerado na chuva? Como é que a água fica lá dentro, em cima do carro encerado? Fica toda em gotinhas separadas, né? Em cima do carro. O carro que não está encerado, a água molha ele e fica tudo molhado. Mas o carro que é encerado, parece que as gotinhas ficam mais juntas. É porque aquela superfície do carro ali está com alta tensão. Então as águas ali tendem a ficar ali um pouquinho mais. O que significa isso para o corpo humano? Uma água com a tensão superficial reduzida, ela vai o quê? Molhar mais as células. Né? Vai ser uma água que vai penetrar mais facilmente nos capilares. Então é importante você reduzir a tensão superficial da água. Redução dos macromoleculares. O que é redução dos macromoleculares? Ou seja, é as panelinhas de água lá, as turminhas de moléculas. Aquelas grandes turminhas de moléculas não conseguem entrar dentro das células. A gente vai ver aqui um pouco mais à frente aquela imagem da célula lá, mostrando que esses macromoleculares não conseguem entrar dentro da célula. Viscosidade, ou seja, a parte que essa água pode aí entrar com mais facilidade realmente aí nas células. E aumento da condutividade elétrica. Você pensa o seguinte, quando você mexe o seu braço, ou mexe a sua perna, isso é o quê? É um comando que o seu cérebro mandou lá para os seus músculos, lá para que eles possam estar se movimentando. Tudo isso aí é uma condutividade, é a partir dos seus neurônios lá, a partir da eletricidade entre seus neurônios, uma carga elétrica, que dá o comando a isso, as coisas aí. Imagina que as pessoas que já acordam lento de manhã, anda devagar, fala manso. Hoje um sábadozinho frio aqui então em Vitória, o pessoal está bem assim, acredita, o pessoal do Espírito Santo está bem devagarzinho. Mas o cara quando toma uma água que tem uma alta condutividade elétrica no corpo dele, ele já amanhece com mais disposição. Já amanhece aí com vontade de quebrar tudo, vontade de colocar para quebrar mesmo. Vamos lá. Falando sobre moléculas mortas, isso aí são hemácias, né? Hemácias é o que faz o sangue ser vermelhinho. São os condutores de oxigênio dentro do nosso corpo. Mas elas estão paradinhas porque está morta, né? Não tem jeito. Aí é uma amostra de sangue aí que morreu. Aí fica aí. Mas só para exemplificar o próximo slide aí, os slides aí que o Dr. Márcio Bom Tempo teve a bondade de nos ceder. Tá aí, ó, imagens do sangue ácido é uma microscopia de campo escuro. Ou seja, uma foto tirada aí do sangue aí. Tá vendo como é que até no sangue acontece isso? Todo mundo aí juntinho, ó, todas as hemácias juntinhas aí, algumas soltas. O problema é o seguinte, essas hemácias têm a condição no nosso corpo de quê? Carregar o oxigênio, além de outras, claro. Mas o importantezinho é que elas têm uma bolinha, vou voltar aqui, tá vendo? Esse é o formato de hemáciazinha, uma bolinha no meio para carregar um oxigênio. É uma combizinha, um tratorzinho que vai colocar lá o oxigênio e vai levar para o nosso corpo aí respirar. As nossas células aí fazerem as suas respirações. E quando esse indivíduo aí tem um sangue ácido, ele tende ao quê? As hemácias estarem juntas. Problema de elas estarem juntas? Nenhum. O problema é que está vendo uma hemáciazinha no meio de tudo aqui? Essa hemáciazinha que estão no meio, elas não estão conseguindo trabalhar adequadamente. Elas não conseguem transportar o oxigênio, levar o gás carbônico, fazer a respiração celular toda de completa. Então, complicado disso aí, ou seja, a pessoa fica doente.
E quando essas pessoas começam a alcalinizar o sangue, essas hemácias que estavam juntinhas tendem o quê? A se separar. É como que se acontecesse o quê? Chegou o capitão no sangue lá e mandou elas se separarem. Então, quando elas passam aí por uma carga positiva, vira a filhinha lá, ó. Chegou lá, ó, não tem jeito. Com a grande viscosidade, tá vendo, ó? Com a baixa viscosidade, elas vão lá fluírem. Vão se fluírem no sangue e vão conseguir transportar oxigênio e fazer o papel delas. Como que a gente consegue isso aí? Tendo lá, ó, ingerindo a água magnetizada, realinhamento das hemácias no sangue, com o campo magnético. Uma coisa tão simples, né, que traz tanto benefício para as pessoas aí, com todas as partes aí. Lembra que eu falei lá da molécula que pode trazer um pouco mais de respiração celular? Tá vendo aí, ó, uma água sem tratamento, aí tetered water. Tratada, primeiro é uma água tratada lá, bem tranquilinhazinha. Esse furinho aí é para a dita lá osmose da célula. Vamos colocar lá, é um furinho que ela entra e sai um pouquinho dos alimentos e sai as impurezas. Quando a água não está tratada, ela forma lá os bolões lá. Esses bolões aí são os clusters, são os juntamentos, os agrupamentos de moléculas de água. Então ela não consegue fluir. Ela não consegue entrar, ela faz ali uma hidratação parcial, ela não consegue hidratar o seu corpo, porque é uma água pesada. Ah, mas matou a minha sede? Matou a sua sede, porque o seu sentido de sede estava lá na garganta seca, na boca seca, estava lá que o cérebro não viu nada que chegasse ao seu estômago de líquido, então te deu um sintoma de sede. Mas aí quando você bebe essa mesma água, eu acho interessante que quando você toma água de qualidade, parece que ela mata menos a sede. Mas não é, seu cérebro interessantemente viu que você está tomando uma água de super hidratação, vai fazer o quê? Eu quero mais dessa água que eu estou precisando. Então, ou seja, quanto mais você toma água magnetizada, mais você tem vontade de tomar água magnetizada. Tem alguns amigos que compraram o Sulosumol comigo fala, rapaz, o interessante é quando a gente viaja, a gente sente uma vontade de tomar uma água e parece que a gente nunca toma uma água que a gente está com vontade de tomar. Eu falei, rapaz, é exatamente isso. Seu corpo sente falta de uma coisa de qualidade no seu corpo. Não tem jeito. Você conheceu ali essa água, você precisa estar fazendo aí o possível para você levar essa água aí aonde eu vendo outro Sulosumol. Você precisa de ter um outro Sulosumol para você viajar com você. Você não vai deixar o Sulosumol com a sua família, vai levar para você, não pode. Você tem que levar o Sulosumol junto com você. E aí vai mais uma venda aí. Fica uma dica para vocês aí estar visitando seus clientes e vendo aí, pô, quando vocês viajam aí separadamente, como é que vocês fazem com a água? A gente toma qualquer água, qualquer coisa. Aí deixa a doença entrar. Aí é complicado. Então a gente tem que fazer um possível para tratar aí cercar de todos os lados aí a saúde. E falando de saúde aí, a gente tem que falar aí dos radicais livres, né? Que são sempre bem falados, né? Mas de onde vêm esses radicais livres? Quais são as fontes dele aí, ó? Estresse, poluição, fumo. Acho que fumo está desnecessário aí falar que é uma praga mesmo. Alimentos industrializados, também a gente está um pouco cercado. Oxigênio, fazer o quê? Oxigênio é fonte de radical livre? É fonte de radical livre. Vocês visitarem aí uma UTI, vocês vão ver aí, pergunta ao médico aí por que o cara está todo entubado ali, todo cheio de oxigênio direto ali. Não tem oxigênio no ar? Tem, mas o oxigênio do ar está carregado de radicais livres. A gente tem que diminuir a quantidade de radicais livres para as pessoas da UTI aí não adoecer. A radiação, o que é radiação? Ah, é só a radiação da bomba atômica? Não, de radiação solar, radiação magnética. Você está em frente ao computador agora, esse computador está emitindo uma radiação. Não tem jeito, você está em frente à televisão, tem uma radiação ali no ar. A gente está do lado aí, vive do lado de transmissores de eletricidade, de transmissores aí de energia. Então, tudo isso é uma radiação. Hoje não tem jeito. O Wi-Fi está aí, você está ligado no Wi-Fi agora. Tem uma radiação, por isso o Wi-Fi está funcionando. Ah, uma radiação nociva? Não, não faz mal a curto prazo. Mas você tem que se prevenir das radicais livres que está trazendo. Hoje tem celulares que carregam a sua bateria através do Wi-Fi.
Então, ou seja, você estava usando essa radiação do Wi-Fi aí para usar energia, gerar energia para que ele se carregue. Então, ou seja, cada vez mais a tecnologia está nos ajudando, em contrapartida está trazendo um segundo benefício aí. Ah, vou deixar de usar então todas as tecnologias para me prevenir de radiação. Gente, não é isso. É você se prevenir de outro lado. Ou seja, você tomando cuidado com o que você está comendo, com o que você está ingerindo, com o que você está bebendo. As inflamações aí, o pessoal pensa em inflamação também. Ah, inflamação é só quando eu machuquei lá e cai um pus lá. Gente, tem alimentos que produzem um estado inflamatório dentro do seu estômago. O que é isso mesmo? Você come ele, gostoso, ele delicioso. Quando chega lá no seu estômago, vira pus, tudo vira pus. Esses são alimentos que produzem inflamação. Se vocês puderem, depois não vou entrar nesse assunto, mas pesquisar um pouquinho aí no Google, aí, alimentos que produzem inflamação, vocês vão ver aí que tem vários alimentos que geram estados inflamatórios dentro do nosso corpo. Então, ou seja, é se prevenir um pouco disso aí. Quem falar o alcoolismo aí, não tem jeito. Sábado, chegou o final de semana, o pessoal já está pensando aí em tomar um vinho, tomar uma cerveja, tomar aí uma bebida alcoólica aí. Muitas pessoas já sabem que isso aí, ó, melhor a gente tomar o quê? Um suco natural, com água magnetizada, e aproveitar uma água de coco, aproveitar a água de ouro. Mas aqueles que têm a sua preferência também não vão abandonar. Mas vão o quê? Diminuir um pouquinho, tomar cuidado e também ingerir uma água de excelente qualidade. E as doenças provocadas por esses excesso aí de radical livre? Lá, arteriosclerose, tem jeito, tá lá as artérias tudo entupidas. Lesão vascular retiana, não tem jeito, vai ter as lesões, envelhecimento, tumores, mal de Alzheimer, diabetes, tireoides, doenças degenerativas, Deus me livre, doenças cada vez mais doenças, mal de Parkinson, perfusão pós-isquemática, hipertensão arterial, esteatohepatite, reações induzidas por drogas, doenças inflamatórias e milhares de doenças, gente. Quase praticamente todas as doenças são causadas pelo quê? Excesso de radicais livres dentro do nosso corpo. O desequilíbrio ácido aí, quais os sintomas? Olha lá, acidez digestiva. Quem nunca sentiu azia? Que coisa chata tal da azia. Alterações de concentração, articulares e neurites, cálculos renais e biliares, dores musculares, fadiga. O cara vive cansado, não tem jeito. O quê? A hiperacidez dos fluidos corporais. Tem que diminuir um pouquinho da acidez. Tá lá o que produz acidez no sangue, o sangue ácido, né? Alimentos acidificantes, uso regular de águas ácidas ou pH baixo, vida sedentária, uso de medicamentos, estresse, tudo isso produz acidez. Todo mundo tem aquela farmacinha em casa lá que adora tomar um remédio sem orientação médica. Todo mundo tem lá uma farmacinha lá. Aí é o Manador, agora é Dorflex, é uma propaganda direta, né? Dorflex é bom para dor de cabeça. Isso aí, o que mais faz no corpo, só Deus que sabe, né? Ele está lá deixando sangue ácido, está deixando lá um depósito. O problema é que esse depósito ali de acidez, de acidificantes no corpo, uma hora ele vai cobrar o seu preço, que são quando as doenças aparecem. Sem falar no modo de vida moderno, né, gente? O que você está comendo aí? Sabadão, o que você está preparando para o almoço? O que você está pensando em comer na janta? Ah, não, hoje é dia da festinha lá. Chega lá, é um salgadinho, é um canapé, é uma bebida. E complicado demais. Não, eu sou vegetariano, só como verdura. Vai fazer o quê? Você planta sua própria verdura? Se você planta, de qual é essa qualidade dessa terra que você está plantando? Não tem jeito, gente. É complicado demais hoje em dia falar que você está tomando, comendo, tendo uma vida 100% natural. Você tem que estar observando aí mais um pouquinho da água. Sem falar aí no mal desnecessário, né, gente? O refrigerante. pH em torno de 2,5 por refrigerante de cola. Os guaranás aí tem pH 3,5. Tem gente do grupo aí que comprou um medidor de pH. Não, eu só tomo guaraná porque o pH é um pouco melhor do que o do refrigerante cola, né? De 2,5 a 3,5. Falei, boa coisa para você, eu tomo água magnetizada, pH 7. É um pH básico ainda, né? Mas tá lá o açúcar, ó.
Ácido carbono puro, que é o açúcar, né? Desmineralizante, causa diabetes, hipoglicemia, ganho de peso, perda de apetite, osteoporose, cárie dentária, câncer, H1N1, LER, reduz a resistência imunológica, fibromialgia. Eu medi um suco de tial de manga, o pH é 4,5, um suco, hein? Se bem que você pegar esses sucos aí de caixa, aí é uma coisa complicada, né? Se você tivesse medido aí um pH de um suco de limão aí, que você pegou o limão e espremeu dentro da água magnetizada, você ia assustar. pH 2,5, pH 3. Mas ali é uma fruta natural, então aquele pH ali vai ter um efeito alcalinizante dentro do seu sangue, lá no seu sangue. Então é bem bacana. pH é importante na medida aí quando você tira e evita os químicos, né? No restante, mesmo. Ah, mas o refrigerante é zero, né? Diet, aí tem um aspartame, causam as mesmas doenças desmineralizantes, né? Causa aí a ela, né? Outros aí, o Drauzio Varela falou bastante tempo aí sobre a ela no Fantástico lá, né? Outros climatos e sacarinas, igual a Stelvia, né? Outros adoçantes. Ah, Stelvia é o adoçante da vez, mas infelizmente é algo industrializado ali que vai ter os seus malefícios, né? Os corantes aí causam dislexia, câncer, mutações do DNA, os plásticos aí, a emissão de bisfenol A e outros aí, né, causando câncer. A ausência completa de qualquer nutriente. Eu paro aqui. Se não tem nutriente nenhum, não serve para nada, gente. Está comendo alguma coisa para que não servir para nada. É a mesma coisa que você comer ali um prato cheio de nada. É um nutriente nada. O refrigerante vai bater no seu organismo, vai fazer, além de não trazer benefício nenhum, só vai trazer malefício. Então, cortem. Por favor, cortem do cardápio de vocês. Não deixe as crianças beber. Eu sei que é difícil. Eu tenho 2 filhos em casa, um de 9 e outro de 4 anos. É algo complicado, mas aqui em casa não entra. Eles tomam quando vão o quê? Quando vão numa festinha, não tem jeito. Ver as outras crianças tomar, a gente tenta ali evitar ao máximo, trocar por suco, trocar por água. Graças a Deus, meus filhos substituem bastante o refrigerante por água, eu gosto de tomar água. E isso aí vão trazendo cada vez mais benefícios. Mas aí, por serem deliciosos, né, acabam aí atraindo aí o paladar humano aí, acabam sendo contaminados e deixando sair um pouco da saúde. Vamos dar uma corrida aqui que o nosso tempo está acabando aí. O livro aí, ó, o pH ácido impede o corpo de curar-se, de acordo de qualquer outro desequilíbrio, pois o meio ácido impede a absorção de vitaminas, minerais e nutrientes. O Dr. Robert Jung aí, o livro The pH Miracle, o milagre do pH. E um pouquinho mais antigo que o Dr. Robert Jung, temos aí o nosso amigo aí, Otto Eng-Valvo, que ganhou lá o Prêmio Nobel em 1932 pela sua tese Causa Primária e Prevenção ao Câncer. Todos os tecidos cancerosos são tecidos ácidos. Se você está colocando coisas ácidas dentro do seu corpo, você está pedindo para se acidificar, para ter câncer. Então ele fala aí da acidose, da acidez do câncer e da hipóxia, que é falta de oxigênio. E o que mais interessante ele fala nessa obra é que o que tem um tem outro. É impossível você ter um sangue ácido com muito oxigênio. E por conta prática também é impossível você ter um sangue com muito oxigênio e ácido. Então, ou seja, se você tem um, se você tem o outro, você está aí um prato cheio para o mal do coisa aí de câncer. Então você tem que se prevenir ao câncer, você mantém a vida mais alcalina. Os sintomas, sinais e sintomas da vida moderna. Tá? Aí vamos passar um pouquinho aí, que é uma coisa que a gente já vive aí, né? Mal de formação fetal, alteração de humor, depressão, né? A doença do século, depressão. As pessoas são cada vez mais deprimidas, distúrbios de várias coisas aí, dores inexplicáveis, né? Contrações dos músculos aí sozinhos, aqueles tremores e tudo. Tudo causado aí por uma vida o quê? Moderna. Os resultados da acidez do sangue aí, né? Perda constante de reservas alcalinas, que leva aí às osteopatites aí. Perda constante dos minerais, desequilíbrio da trama intestino micromineral, aumento dos radicais ácidos, né? Maior formação de radicais livres
e estados inflamatórios crônicos, né? A pessoa está sempre doente. Como equilibrar o pH sanguíneo e tratar os seus efeitos? Ingerir água alcalina, magnetizada e ionizada, que é o que? Você colocar lá o silosimol e o TOPH+, dentro de um filtro lá de excelente qualidade lá, para você estar enriquecendo ele com biominerais orgânicos, que é cálcio e magnésio, e estar consertando essa água aí para uma água excelentíssima qualidade. Estabelecer uma dieta saudável, sem ou com um mínimo de fatores acidificantes, ou seja, diminuir cada vez mais os fatores acidificantes da dieta. Ou seja, você precisa de ter uma dieta saudável. Não adianta, não, vou tomar água e a água vai resolver todos os meus problemas. Aí o cara toma lá 3 litros de água por dia e 2 de refrigerante. Come só fritura, só gordura. Não pensa em comer ali um vegetal, uma verdura, um legume, uma fruta. Vai comer doces e outras coisas. Felizmente, o TOPH+, vai fazer os seus efeitos, vão fazer os seus efeitos. Mas ele, junto com o antídoto, está tomando o quê? Veneno. Ou seja, eu me enveneno e me tomo um antídoto. Aí é difícil ter um efeito, né? Vai ganhar aquilo que você tomar mais, mas seria melhor o quê? Você tomar um antídoto e, junto com o antídoto, ter uma alimentação boa, uma alimentação de qualidade. Preferir ingerir alimentos orgânicos. Sempre falo um pouquinho aí das coisas integrais aí, preferir as coisas integrais, em vez de comer um pão de farinha branca, come o pão integral. Ah, mas como é que eu vou saber se o pão integral? Pelo menos pela lei brasileira é obrigatório ter lá no rótulo lá. Se tiver lá farinha de trigo enriquecida, é um integral falso, gente. Tem que estar lá assim, ó, farinha de trigo integral. Então, um pão integral. Sei que muita gente não fica sem um pão de manhã aí, mas pode estar substituindo por outras coisas. Se for comer um pão, come um pão integral. Vá comer um arroz no almoço, um arroz integral. Vai preferir ali os alimentos orgânicos. Ah, mas é um pouco mais caro, mas é um pouco mais nutritivo também. Praticar atividades físicas. Não adianta você ficar sentado na cadeira dia e noite, comendo saudável, se seu corpo aí não tem uma atividade física. Então é importante fazer uma caminhada lá 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, frequentar uma academia. Tem pessoas que não gostam. Eu, particularmente, não gosto de academia, mas adoro uma caminhada ao ar livre, adoro aí um andar de bicicleta. Então faço aí o apelo para que vocês aí tomem água de qualidade, tomem muita água de qualidade, mas comam bem, pratiquem exercícios e evitem aí os maus hábitos, né, gente? Cuidado aí com a hora de dormir é importante, como dormir é importante, onde dormir é importante. Até se você começar a estudar, até a claridade do quarto é importante. Na hora de dormir, é bom estar bem escuro, mas isso é motivo para uma outra aula. Meu tempo aqui já foi aí, tem alguns slides que eu gostaria de passar. Só explicando um pouco aí o que já é falado aí sobre a hidrólise, né, com a mudança que acontece aí com o radical livre aí. Ou seja, a água lá, ela é ionizada, né? O que ela acontece? Ela é quebrada, ionizada em cálcio e a hidroxila lá vai unir com cálcio e magnésio, formando hidróxido alcalinos. E o íon de hidrogênio lá vai se unir com o radical livre no corpo, formar água novamente. E vai embora aí essa água para o coisa. Para tomar banho, recomenda-se também a água do banho seja magnetizada e alcalinizada, pois a pele absorve o teor alcalino ou ácido da água. Lembra lá da caixa d'água? Lembra da caixa d'água lá, que tá limpinho para você tomar um banho. Já tem silosimol para a caixa d'água também. Você, distribuidor silosimol, tem que ter lá, mas eu moro em prédio. É um pouco mais complicado. Mas em breve aí teremos um aparelho fantástico aí para alcalinizar essa e magnetizar essa água do banho aí. Só falando um pouquinho de novidade para vocês. Saúde é para todos. Está aí um exemplo aí de um tratamento que a gente fez aqui em Vitória, de úlcera varicose. Vou passar rapidamente aqui, pois o tempo já acabou. Mas aí, ó, 6 meses com 1 semana começou a borbulhar. Depois de 2 meses, a ferida já tinha saído totalmente aí e já estava em processo de cicatrização e cura. Uma doença que não tem cura aí para a medicina. Então, o silosimol e o TOPH+, que são os nosso casal 20, né? Da nossa saúde, sempre juntos aí, nunca separados.
A Timol aí, essa frase também roubei do nosso amigo Dr. Márcio Bom Tempo. A Timol não é uma empresa com missão, mas uma missão que virou empresa. Realmente o seu Carlos aí teve essa missão de estar levando esse conhecimento científico que tiveram para mais e mais pessoas e nos incumbiu, a mim e a você aí, que tem o conhecimento de estar levando saúde novamente às pessoas. O ganho financeiro é muito bom, mas a retribuição dos amigos e parentes e colegas, novos amigos aí, que é muito melhor. Gente, está aí uma citação aí da Bíblia, em Daniel 1:2. Lá, Daniel lá, quem não conhece, da cova dos leões, né? Aquele rapaz que foi levado à cova dos leões lá, mas ele lá no versículo, logo que ele vai para a Babilônia, ele experimente nos peço dos teus servos 10 dias, e que nos deem o quê? Legumes a comer e água para beber. Para que vejam, nessa passagem bíblica aí, depois de 10 dias, eles foram experimentados e achados muito mais saudáveis do que aqueles que estavam participando dos banquetes do rei. E virou aí a dieta aí dos reis da Babilônia, lá dos sábios da Babilônia. Então aí, além do sentido espiritual dessa frase aí, peço que vocês façam mesmo desafios com vocês aí. Ó. Experimentem, comam legumes e bebam água de qualidade. Mudem um pouquinho por 10 dias, se vocês mudarem a dieta de vocês, vocês vão realmente chegar ao final de 10 dias aí com uma saúde muito melhor, de muito mais qualidade. Então, com certeza, vocês têm aí um desafio muito bom pela frente aí. Obrigado por ter enriquecido este dia com a felicidade de sua presença e aceite nossos agradecimentos pela paciência e maravilhosa presença. Mais uma vez eu agradeço a Timol aí por essa oportunidade de estar falando um pouquinho aí sobre esse assunto que a gente gosta tanto aí, que é a qualidade da água no nosso dia a dia aí. Parabéns a vocês que estão presentes aí. Espero aí ter atendido a expectativa de vocês. O sábado está começando aí. Comecem hoje mesmo, gente. Há uma mudança nos nossos hábitos do dia a dia. A gente tem um produto fantástico na mão. Informações é o que não falta aqui. O Timol está aqui 4 vezes por semana aí e praticamente todos os dias aí na sua casa aí através da internet. Então você está aprendendo um pouco mais. Agradeço muito aí, ó, os parabéns aí. Aprendi com vocês também, gente. E sei aí, eu devo realmente a Timol aí, porque foi um aprendizado na minha vida, foi um aprendizado aí que a gente tem que passar para frente, tem que levar para frente. É a nossa responsabilidade aí, como distribuidores de Timol e também como humanos, né, de levar essa boa saúde a todos. Eu desejo a todos aí um excelente final de semana, um excelente sábado e domingo aí, sejam todos aí curtindo aí com suas famílias, curtindo um tempo de qualidade, se exercitando e brincando, porque a vida ela passa muito rápido, então aproveite os momentos que temos com a família, com os amigos, para viver um pouco melhor. Um bom dia a todos, um excelente final de semana, fiquem na paz. Até a próxima, gente!